Ligue até para a polícia, gritou o milionário para o senhor. Ele só não sabia quem ele era. Ligue até para a polícia, gritou o milionário, com a voz ecoando pelas paredes de vidro do escritório luxuoso na Avenida Paulista. O brilho do mármore no chão refletia a imagem de poder que ele fazia questão de sustentar todos os dias. Terno impecável, relógio caríssimo, postura rígida. Do outro lado da mesa, um senhor de roupas extremamente simples, sapatos gastos e mãos marcadas pelo tempo permanecia em silêncio, observando tudo com uma calma que contrastava com a fúria diante dele. O milionário estava acostumado a ser obedecido, acostumado a ver pessoas baixarem a cabeça, acostumado a resolver qualquer problema com um telefonema. Ele construiu um império imobiliário em São Paulo apostando alto, trabalhando sem descanso e confiando apenas na própria disciplina quase obsessiva. Sempre acreditou que fragilidade era sinônimo de fracasso. Sempre teve medo de perder o controle de tudo que levou anos para conquistar. Mas naquele momento, algo era diferente. O senhor não discutia, não elevava o tom, não demonstrava medo. Apenas aguardava. O empresário, tomado pela arrogância e pela pressa de encerrar aquela visita que considerava inconveniente, ordenou que chamasse a polícia. O que ele não imaginava era que aquele homem simples tinha autoridade suficiente para fazer uma única ligação e transformar completamente o rumo dos próximos 12 meses. Antes de continuar essa história que vai mostrar como um império pode tremer não por escândalos ou violência, mas por escolhas, orgulho e consciência, aproveite agora para curtir este vídeo. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. É sempre emocionante saber quantas cidades do Brasil estão acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos capítulos dessa trajetória surpreendente. O que parecia apenas um desentendimento dentro de um escritório luxuoso rapidamente se tornaria o início de uma sequência de acontecimentos que colocariam à prova tudo aquilo que o milionário acreditava ser inabalável. Uma auditoria inesperada, questionamentos internos na própria empresa, investidores inseguros, funcionários apreensivos e, acima de tudo, a necessidade de encarar algo que ele sempre evitou, a responsabilidade social por trás de cada prédio erguido. Acostumado a enxergar números antes de pessoas, ele começaria a perceber que decisões tomadas no conforto do ar-condicionado da cobertura afetavam diretamente comunidades inteiras na Zona Leste, onde tradições culturais resistiam entre festas juninas, rodas de conversa e tardes de dança de salão. O cheiro de café passado na hora, o som de risadas de senhoras que frequentavam um antigo espaço comunitário, o chão simples que guardava memórias, tudo isso começaria a confrontar sua visão fria e calculista dos negócios. Ao longo de um ano, ele enfrentaria obstáculos financeiros, conflitos com o próprio conselho administrativo e a ameaça silenciosa de perder a confiança de investidores antigos. Cada avanço exigiria sacrifícios reais. Cada pequena vitória teria um preço. E cada decisão revelaria o quanto seu maior adversário sempre foi ele mesmo. O homem que entrou naquele escritório vestindo roupas simples não trouxe ameaças. Trouxe um espelho. E o reflexo que o milionário enxergou não foi o do empresário poderoso estampado nas revistas, mas o de alguém que precisava mudar para continuar crescendo. O que começa com um grito arrogante e uma ordem impulsiva vai se transformar em uma jornada de confronto interno, reconstrução e escolhas difíceis. Porque às vezes não é preciso perder tudo para entender o verdadeiro valor do que se construiu. Às vezes basta um encontro inesperado para revelar que poder sem consciência é apenas aparência. E essa é apenas a primeira página de uma história que vai provar que até o coração mais fechado pode aprender a ouvir. Ligue até para a polícia. A voz de Augusto Ferraz ecoou pelo escritório envidraçado no 20º andar da Avenida Paulista, atravessando o silêncio elegante que costumava dominar aquele ambiente. O som bateu nas paredes de vidro, deslizou sobre o piso de mármore claro e pareceu tremer até nos quadros modernos pendurados atrás da mesa de mogno maciço. Diante dele, sentado com postura serena, estava um senhor de roupas extremamente simples. A camisa clara tinha marcas do tempo. Os sapatos estavam gastos, e as mãos apoiadas sobre o colo revelavam veias saltadas e pele curtida pelo sol. O contraste com o luxo ao redor era quase desconcertante. Ainda assim, o homem não demonstrava qualquer constrangimento. Augusto respirava pesado.
Era conhecido por 3 características que o tornaram um dos empresários mais respeitados e temidos do setor imobiliário de São Paulo. Tinha uma autoconfiança que muitas vezes ultrapassava o limite da arrogância. Mantinha uma disciplina rígida, quase obsessiva, com horários, contratos e metas. E, acima de tudo, tinha dificuldade em confiar nas pessoas. Para ele, confiança era moeda rara. A secretária, Beatriz, observava a cena da porta entreaberta, sentindo o perfume sofisticado que sempre preenchia o ambiente misturar-se agora com o cheiro leve de chuva que começava a cair lá fora. São Paulo estava cinza naquela tarde, com a garoa fina cobrindo a cidade como um véu silencioso. O senhor simples havia se apresentado como Sebastião Almeida. Disse que precisava conversar sobre um terreno adquirido recentemente pela construtora de Augusto, na Zona Leste. Um terreno antigo, onde funcionava há décadas o centro comunitário frequentado principalmente por idosos do bairro. Augusto mal deixou o homem terminar. Para ele, aquilo era apenas mais um caso de resistência à modernização. A construtora Ferraz havia comprado o terreno dentro da legalidade. Documentos assinados, taxas pagas, contratos revisados por advogados experientes. Não havia espaço para questionamentos. Quando Sebastião tentou argumentar que existiam pendências administrativas envolvendo a origem do lote e sua destinação social, Augusto se levantou abruptamente, apoiando as 2 mãos na mesa. Se o senhor veio aqui tentar me intimidar, está perdendo seu tempo. A resposta de Sebastião foi apenas um olhar firme. Não havia agressividade ali, apenas uma tranquilidade quase desconcertante. Eu apenas estou cumprindo meu dever. A frase foi dita com voz baixa, mas carregava um peso que Augusto ignorou naquele instante. O empresário pegou o telefone interno e ordenou que chamassem a segurança do prédio. Mandou também que, se fosse necessário, acionassem a polícia. Não admitia que alguém aparecesse em seu escritório insinuando irregularidades. Enquanto aguardavam, o silêncio voltou a dominar o espaço. Lá fora, a chuva se intensificava, criando trilhas líquidas que escorriam pelo vidro. Augusto sentia o coração ainda acelerado, mas algo naquela postura serena o incomodava. Sebastião não parecia nervoso, não parecia acuado. Pelo contrário, ele tirou do bolso um celular simples e fez uma ligação breve, falando em tom respeitoso com alguém do outro lado da linha. Não houve ameaça, não houve elevação de voz. Apenas informação. Minutos depois, Beatriz entrou na sala com expressão tensa. Informou que havia sido comunicada oficialmente a abertura de uma auditoria administrativa relacionada ao terreno da Zona Leste. A notificação vinha de instância federal. Augusto franziu a testa. Aquilo era inesperado. A compra havia sido feita há poucos meses. Todos os trâmites passaram pelo departamento jurídico, liderado por Marcelo Prado, seu advogado de confiança. Sebastião então se levantou. Ajustou a camisa simples e encarou o empresário pela primeira vez com mais intensidade. O senhor será informado pelos canais adequados. Tenha uma boa tarde. Ao sair, não precisou de escolta. A porta se fechou suavemente, mas o impacto da situação ecoava como um trovão silencioso dentro da sala luxuosa. Augusto sentiu algo que não experimentava há anos: incerteza. Naquela noite, em seu apartamento de cobertura com vista para o Parque Trianon, ele tentou se concentrar nos relatórios financeiros. O cheiro do couro dos sofás, o vinho importado servido na taça de cristal, a cidade iluminada lá embaixo, nada parecia restaurar completamente sua sensação de controle. A lembrança da infância simples na periferia atravessou sua mente. O pai pedreiro, a mãe costureira, as dificuldades que jurou nunca mais enfrentar. Talvez fosse por isso que reagia com tanta dureza a qualquer ameaça. Para ele, perder o controle significava voltar ao ponto de partida. Dias depois, Marcelo entrou em sua sala com expressão preocupada. Informou que o tal Sebastião Almeida não era apenas um cidadão comum. Era juiz federal conhecido por conduzir inspeções discretas quando surgiam indícios de falhas administrativas em contratos que envolviam interesse público. O ar pareceu ficar mais pesado. Augusto caminhou até a janela. Observou o fluxo incessante de carros na Paulista, as pessoas apressadas sob guarda-chuvas coloridos, o ritmo pulsante da cidade que ele ajudou a transformar com seus prédios modernos. Pela primeira vez em muito tempo,
Percebeu que sua maior construção talvez estivesse prestes a ser testada não pelo mercado, mas pela própria consciência. A notícia da auditoria se espalhou pela construtora como o cheiro de café forte percorrendo o corredor estreito. Funcionários cochichavam perto da copa, o som das impressoras parecia mais alto que o normal, e o ar-condicionado não dava conta da tensão que se instalava andar após andar. Augusto Ferraz entrou na sala de reuniões com passos firmes. Marcelo Prado já o aguardava com uma pilha de documentos organizados em pastas azuis. Beatriz permanecia ao lado, tablet em mãos, pronta para registrar cada decisão. A disciplina, que sempre foi marca registrada do empresário, agora se tornava sua principal arma. Marcelo explicou que a auditoria se concentraria na origem no terreno da Zona Leste e na destinação anterior do espaço. Havia registros antigos indicando que parte do lote fora cedida, décadas atrás, para atividades comunitárias vinculadas a um convênio público municipal. Nada ilegal na compra recente, mas existiam lacunas administrativas que exigiam esclarecimento formal. Augusto ouviu tudo em silêncio. O maxilar travado revelava irritação contida. Ele exigiu relatórios completos, contratos digitalizados, histórico de proprietários e registros cartoriais. Se havia brechas, seriam encontradas por sua própria equipe antes de qualquer apontamento externo. Enquanto isso, na Zona Leste, o centro comunitário seguia funcionando em meio à incerteza. O espaço era simples, paredes pintadas em azul claro já descascando em alguns pontos, ventiladores girando lentamente no teto. Ali aconteciam aulas de dança de salão para idosos, encontro de coral e festas tradicionais que reuniam o bairro inteiro. O cheiro de bolo de fubá recém-assado misturava-se ao som de risadas femininas que ecoavam pelo salão. Clara, filha de Augusto, visitava o local com frequência. Ela trabalhava com projetos sociais voltados à terceira idade e conhecia cada frequentadora pelo nome. Ao saber da auditoria, decidiu conversar com o pai. O encontro aconteceu no escritório da construtora. Clara entrou com postura firme, diferente da delicadeza habitual. Questionou o impacto da obra prevista para o terreno e mencionou o valor histórico do espaço para o bairro. Augusto reagiu com frieza, dizendo que desenvolvimento urbano exigia decisões difíceis. A conversa terminou sem acordo, mas a semente da dúvida foi plantada. Dias depois, Marcelo trouxe nova informação. A equipe jurídica identificou um anexo antigo no contrato de cessão original do terreno que previa prioridade de uso comunitário em caso de projetos com impacto social comprovado. O documento não anulava a compra, mas poderia obrigar a empresa a negociar compensações. Augusto sentiu o peso da responsabilidade aumentar. O primeiro obstáculo era jurídico. O segundo vinha do mercado. Um dos principais investidores, Sérgio Valente, solicitou reunião urgente. Demonstrou preocupação com qualquer exposição negativa que pudesse afetar a imagem da construtora na Bolsa de Valores. Augusto garantiu que tudo estava sob controle, mas percebeu que sua palavra já não bastava como antes. Precisaria provar, não apenas afirmar. Determinou então uma visita técnica ao terreno. Não delegou a tarefa. Queria ver pessoalmente. Ao pisar no espaço pela primeira vez, sentiu o chão irregular sob os sapatos caros. Ouviu o ensaio do coral ao fundo, vozes femininas maduras cantando canções antigas com emoção genuína. O cheiro de café fresco vindo da pequena cozinha improvisada trouxe lembranças distantes de sua própria infância. Algumas senhoras o reconheceram pelas fotos de jornal. Não houve hostilidade, apenas curiosidade e receio silencioso. Clara estava ali, conversando com uma das coordenadoras do centro. Augusto observou em silêncio. Pela primeira vez, o terreno deixou de ser apenas metragem quadrada em planilha de Excel. Havia ali histórias, rotinas, vínculos. Ao sair, o céu começava a abrir depois da chuva. O asfalto ainda molhado refletia as luzes dos postes. Dentro do carro, ele permaneceu pensativo. A auditoria já não era apenas um problema administrativo. Tornará-se um confronto direto entre sua visão de progresso e algo que começava a compreender como responsabilidade social real. A sala do conselho estava mais silenciosa do que de costume. O telão exibia gráficos de desempenho, projeções de lucro e a maquete digital do novo empreendimento planejado para a Zona Leste. Torres comerciais modernas, estacionamento subterrâneo, fachada espelhada.
Um projeto ambicioso, calculado para elevar ainda mais o nome da construtora Ferraz no mercado. Augusto conduzia a reunião com firmeza, mas percebia os olhares atentos dos conselheiros. Sérgio Valente foi direto ao ponto. A auditoria estava sendo comentada em grupos empresariais e já havia gerado perguntas de acionistas minoritários. O receio não era jurídico, mas reputacional. Qualquer desgaste poderia afetar contratos futuros com órgãos públicos e grandes fundos de investimento. Augusto respondeu com dados, números e segurança técnica. Garantiu que toda a documentação estava sendo revisada. Internamente, porém, sentia o peso crescente da situação. Ele sempre acreditou que controle absoluto era sinônimo de estabilidade. Agora entendia que controle também exigia adaptação. Marcelo apresentou o anexo contratual encontrado nos arquivos antigos. O documento indicava prioridade de manutenção de atividades comunitárias caso houvesse impacto social relevante. Não era uma proibição direta à construção, mas criava margem para exigências compensatórias. O Conselho reagiu com preocupação. Ajustes no projeto significariam aumento de custos, se possível redução da área vendável. Augusto sabia que teria de enfrentar dois obstáculos claros se decidisse negociar, convencer investidores resistentes e reorganizar todo o planejamento arquitetônico aprovado meses antes. No mesmo período, Sebastião Almeida comparecia discretamente à construtora para reuniões técnicas. Não levantava a voz, não fazia ameaças, apenas exigia clareza. Sua postura firme contrastava com a simplicidade das roupas. Em um dos encontros, explicou que a função da auditoria era garantir que o interesse coletivo não fosse atropelado pelo poder econômico. Augusto ouviu com expressão fechada, mas sem interromper. Enquanto isso, o centro comunitário da Zona Leste se tornava palco de mobilização tranquila. As senhoras do coral organizaram uma apresentação especial aberta ao bairro. Clara incentivou a iniciativa, acreditando que visibilidade poderia sensibilizar autoridades e empresários. O evento reuniu famílias, crianças correndo pelo pátio, cheiro de milho cozido e som de sanfona ecoando no salão azul descascado. Augusto decidiu comparecer sem avisar. Não queria espetáculo, apenas observar. Ao entrar, sentiu dezenas de olhares se voltarem para ele. Não havia hostilidade explícita, mas havia expectativa. Sentou-se ao fundo, ouvindo vozes maduras cantando músicas que falavam de saudade e resistência. Durante o intervalo, uma senhora de cabelos brancos se aproximou. Contou que frequentava aquele espaço há 20 anos, desde que ficou viúva. Disse que ali encontrou amizade, propósito e alegria. Não pediu nada diretamente. Apenas relatou sua história com serenidade. As palavras ficaram ecoando na mente de Augusto enquanto ele caminhava pelo pátio de chão batido. Pela primeira vez, percebeu que o projeto não envolvia apenas concreto e vidro. Havia ali um patrimônio afetivo. No dia seguinte, determinou que a equipe de arquitetura elaborasse uma alternativa que integrasse parte do centro comunitário ao novo empreendimento. A reação interna foi imediata. Engenheiros alertaram para custos adicionais. O departamento financeiro apresentou planilhas demonstrando queda significativa na margem de lucro. Sérgio Valente manifestou oposição clara. Argumentou que a empresa não era instituição filantrópica. Augusto respondeu com firmeza que imagem e responsabilidade também eram ativos estratégicos. Não era uma decisão impulsiva, mas calculada. Ao final da semana, uma nova notificação chegou à construtora solicitando atualização formal do plano de uso do solo considerando o impacto social. Augusto entendeu que o tempo para a licitação estava se esgotando. Precisaria assumir uma posição definitiva, mesmo que isso significasse enfrentar resistência dentro e fora da própria empresa. A proposta alternativa começou a ganhar forma sobre a grande mesa de projetos da construtora. Plantas abertas, cálculos refeitos, linhas vermelhas marcando alterações estruturais. A ideia era integrar uma área moderna de salas comerciais com um espaço revitalizado para o centro comunitário, preservando parte da construção original e criando um pátio coberto para atividades culturais. Augusto acompanhava cada ajuste com atenção rigorosa. Não delegou a tarefa. Sentava-se ao lado dos arquitetos, analisava custos, questionava materiais, exigia soluções inteligentes.
A disciplina que sempre aplicou para maximizar lucros agora era direcionada para equilibrar interesse financeiro e impacto social. O primeiro obstáculo surgiu de forma concreta. O orçamento preliminar apontava aumento significativo nas despesas, principalmente por causa da adaptação estrutural e da preservação da fachada antiga. O segundo veio logo em seguida. Sérgio Valente comunicou oficialmente que considerava a mudança arriscada demais, se poderia rever sua participação no próximo aporte de capital. A tensão cresceu dentro da empresa. Funcionários comentavam nos corredores que o empresário estava diferente. Alguns enxergavam coragem estratégica, outros viam imprudência. Augusto, porém, mantinha a postura firme. Havia algo dentro dele que já não aceitava simplesmente apagar o que existia para erguer algo maior. A visita ao centro comunitário não saía de sua mente. O som do coral, o cheiro de café fresco, o brilho nos olhos das senhoras ao dançarem forró sob luzes simples haviam provocado uma fissura em sua visão puramente comercial. Marcelo trouxe uma nova análise jurídica. Informou que, caso a empresa demonstrasse compromisso concreto com preservação social, a auditoria poderia reconhecer boa-fé administrativa, reduzindo exigências adicionais. Não era garantia de encerramento imediato do processo, mas representava um caminho mais estável. Enquanto isso, Sebastião Almeida continuava acompanhando cada movimentação com postura técnica. Em uma reunião formal na sede da construtora, ouviu a apresentação do novo projeto sem expressão evidente. Fez perguntas objetivas sobre prazos, financiamento da revitalização e manutenção futura do espaço comunitário. Augusto respondeu sem hesitar, demonstrando preparo. Paralelamente, Clara passou a atuar como ponte informal entre a construtora e os frequentadores do centro. Organizou encontros para ouvir sugestões das senhoras, anotou demandas simples como ventiladores mais potentes, piso antiderrapante e melhorias na iluminação. Pequenos detalhes que faziam enorme diferença para quem usava o espaço diariamente. A presença constante de Augusto na zona leste começou a ser notada. Ele caminhava pelo terreno em obras, conversava com engenheiros, observava o vai e vem dos pedreiros, sentia o cheiro de cimento fresco misturado à terra úmida. Não era mais apenas o dono distante. Estava ali, acompanhando. A imprensa empresarial publicou nota breve mencionando a readequação do projeto por responsabilidade social. A repercussão foi moderada, mas suficiente para gerar debate no mercado. Alguns elogiaram a postura. Outros criticaram como movimento de autopreservação. Dentro de casa, Augusto enfrentava outro conflito. Clara o questionava sobre intenções reais. Queria saber se a decisão era estratégica ou genuína. Ele respondeu que talvez estivesse aprendendo a enxergar além das planilhas. Foi a primeira vez que admitiu, ainda que de forma contida, que poderia ter sido precipitado no início de toda a situação. As obras começaram a modificar o cenário. Parte do terreno recebeu tapumes decorados com grafites feitos por artistas locais, retratando cenas do bairro, rodas de dança e festas juninas. O espaço antes ameaçado passou a simbolizar transformação. Augusto sentia o peso das escolhas, mas também percebia algo novo, a possibilidade de construir não apenas prédios, mas legado. A decisão de seguir com o projeto híbrido estava tomada, e agora ele precisava sustentar cada consequência com trabalho visível e resultados concretos. O som das marretas ecoava pelo terreno enquanto a estrutura antiga era cuidadosamente reforçada. Nada de demolição completa. A equipe trabalhava com precisão para preservar paredes que guardavam décadas de histórias. O cheiro de concreto fresco misturava-se ao aroma de café que as frequentadoras insistiam em preparar todas as tardes, mesmo em meio à poeira controlada por lonas plásticas. Augusto passou a visitar a obra quase diariamente. Chegava cedo, capacete branco na cabeça, camisa social dobrada até o antebraço. Observava o encaixe das vigas metálicas que sustentariam a nova cobertura do pátio cultural. Conversava com o engenheiro responsável sobre prazos e custos. Cada alteração exigia cálculo detalhado, porque o orçamento já estava pressionado. O primeiro impacto financeiro concreto surgiu quando 2 fornecedores reajustaram valores, alegando complexidade adicional na execução. A margem de lucro prevista diminuía de forma visível nas planilhas. Marcelo alertou que o fluxo de caixa precisaria ser reorganizado para evitar atrasos em outros empreendimentos.
O segundo obstáculo apareceu dentro do próprio conselho. Sérgio Valente formalizou a redução de seu investimento no próximo ciclo de expansão da construtora. Não rompeu totalmente a parceria, mas sinalizou desconfiança. Aquilo não era apenas questão de dinheiro, era um teste de liderança. Augusto manteve postura firme diante da equipe. Anunciou corte temporário em despesas supérfluas da sede corporativa, incluindo reforma prevista para o lobby principal. Decisão estratégica e simbólica. Se haveria sacrifícios, começariam pelo próprio conforto. Enquanto isso, o centro comunitário começou a ganhar nova configuração. O piso antigo foi substituído por material antiderrapante. Ventiladores modernos foram instalados. A fachada azul recebeu restauração cuidadosa, mantendo o tom original, mas com acabamento renovado. O contraste entre o prédio histórico revitalizado e a torre comercial, em construção ao lado, criava uma imagem inesperada de coexistência. Clara acompanhava cada etapa com atenção emocionada. Organizou uma reunião entre Augusto e as coordenadoras do espaço para definir o calendário de atividades após a reabertura parcial. O empresário ouviu atentamente sugestões sobre horários de coral, aulas de artesanato e bailes semanais para a terceira idade. Pela primeira vez, fazia anotações que não envolviam apenas números. A imprensa voltou a mencionar o projeto, desta vez destacando o modelo de integração urbana. A exposição trouxe um efeito inesperado. Um grupo de investidores sociais demonstrou interesse em apoiar financeiramente a manutenção futura do centro cultural, desde que houvesse transparência na gestão. Marcelo analisou a proposta com cautela. Aceitar significaria dividir decisões administrativas. Recusar poderia parecer incoerente com o discurso de responsabilidade. Augusto ponderou durante dias. Ele sempre prezou por controle absoluto. Abrir espaço para parceria externa mexia diretamente com seu maior conflito interno. Em visita à obra, uma das senhoras do coral aproximou-se com um pequeno embrulho. Era um pano de prato bordado à mão, com o desenho do prédio antigo e a frase gratidão escrita com linha vermelha. Augusto segurou o tecido simples por alguns segundos, sentindo a textura áspera sob os dedos. Não era um presente caro, mas carregava significado profundo. Naquela noite, no silêncio da cobertura com vista para a cidade iluminada, ele releu relatórios financeiros e, ao mesmo tempo, olhou o pano bordado sobre a mesa de vidro. A decisão que precisava tomar envolvia mais do que lucro imediato. Envolvia a identidade. No dia seguinte, comunicou que aceitaria a parceria social, desde que regras claras fossem estabelecidas. Transparência mútua, prestação de contas e compromisso formal de manutenção do espaço cultural por prazo determinado. Não era filantropia improvisada. Era estratégia com propósito. A obra avançava, e com ela avançava também a transformação silenciosa dentro de Augusto. A integração entre o centro cultural revitalizado e a torre comercial começou a ganhar forma visível. As estruturas metálicas já sustentavam o novo pátio coberto e os vidros da fachada moderna refletiam o azul restaurado do prédio antigo. O contraste que antes parecia impossível agora se tornava símbolo de equilíbrio. Augusto acompanhava de perto a fase mais delicada da obra, a ligação estrutural entre as duas construções. Qualquer erro poderia comprometer segurança e gerar atrasos caros. O engenheiro responsável alertou sobre a necessidade de reforço adicional nas fundações antigas, o que levaria novamente os custos. O caixa da construtora estava pressionado. Com a redução parcial do investimento de Sérgio Valente, a empresa precisou recorrer a linhas de crédito bancário para manter o cronograma. As taxas não eram baixas. Marcelo apresentou simulações mostrando o impacto direto na rentabilidade anual. Augusto assumiu a responsabilidade pela decisão. Reduziu bônus executivos temporariamente, inclusive próprio. A medida gerou desconforto interno, mas evitou demissões e manteve a equipe motivada. Ele sabia que liderança exigia exemplo concreto. No centro cultural, as senhoras do coral ensaiavam em espaço provisório montado ao lado da obra. O som das vozes misturava-se ao barulho distante de betoneiras. Clara organizou um pequeno evento simbólico para apresentar à comunidade o projeto final detalhado. Plantas ampliadas foram expostas em cavaletes e Augusto compareceu para explicar pessoalmente as mudanças. Houve perguntas diretas. Algumas pessoas temiam que,
no futuro, o espaço fosse novamente ameaçado. Augusto respondeu com clareza sobre o contrato firmado, a parceria social e a cláusula de preservação assinada. Pela primeira vez, falou não como empresário distante, mas como alguém comprometido. Sebastião Almeida esteve presente, observando atentamente. Seu olhar firme avaliava cada palavra. Ele solicitou acesso aos relatórios de execução e aos termos da parceria com investidores sociais. Augusto autorizou sem hesitação. Transparência deixou de ser risco e passou a ser estratégia. Enquanto isso, uma reportagem televisiva ganhou repercussão ao mostrar imagens da transformação urbana. A matéria destacou tanto o investimento privado quanto a mobilização comunitária. A repercussão trouxe novos interessados na locação das salas comerciais da torre, atraídos pela. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Imagem positiva do empreendimento. O departamento comercial começou a registrar aumento nas consultas. Empresas de médio porte enxergavam valor em associar suas marcas a um projeto socialmente responsável. A decisão de integrar os espaços começava a produzir retorno indireto. Ainda assim, nem tudo era estabilidade. Um atraso na entrega de materiais importados para a fachada comercial ameaçou comprometer o cronograma de inauguração. Fornecedores exigiam pagamento antecipado devido ao histórico recente de ajustes financeiros. Augusto precisou negociar pessoalmente, usando sua reputação construída ao longo de décadas para garantir confiança. Em uma noite silenciosa, ele voltou sozinho ao terreno. A iluminação provisória projetava sombras longas sobre o piso novo. Caminhou pelo pátio cultural ainda vazio. Tocou a parede restaurada. Sentiu a textura da tinta fresca. Lembrou-se do primeiro encontro com Sebastião e da própria reação impulsiva. Percebeu que o maior reforço estrutural não havia sido apenas na fundação do prédio antigo, mas na própria maneira de conduzir seus negócios. O controle que tanto valorizava agora incluía a escuta, adaptação e responsabilidade compartilhada. Quando saiu do espaço, o vento frio da noite paulistana soprava leve entre as estruturas. A cidade continuava agitada ao redor, mas ali existia uma sensação diferente. O projeto não era mais apenas um desafio jurídico ou financeiro. Tornará-se um compromisso público que ele precisava honrar até o último detalhe. A fase final da obra trouxe um ritmo intenso ao canteiro. Caminhões chegavam cedo, descarregando placas de vidro, luminárias e móveis planejados para salas comerciais. No centro cultural, o piso já estava completamente instalado, as paredes pintadas e os ventiladores modernos giravam silenciosamente, espalhando a fresco pelo salão amplo. Augusto percorria cada espaço com olhar atento. Exigia acabamento impecável tanto na torre empresarial quanto no prédio comunitário. Não admitia diferença de qualidade. Para ele, se os dois ambientes agora dividiam o mesmo terreno, deveriam refletir o mesmo padrão de excelência. O setor financeiro apresentou novo relatório. Apesar das despesas elevadas, a procura pelas salas comerciais superava expectativas iniciais. Empresas de contabilidade, escritórios de advocacia e até uma clínica especializada demonstraram interesse em se instalar ali. A imagem positiva do projeto estava gerando confiança no mercado. Mesmo assim, um novo desafio surgiu. Um grupo minoritário de acionistas enviou carta formal questionando a rentabilidade futura do empreendimento. Alegavam que a integração social poderia comprometer foco estratégico da construtora. Marcelo orientou resposta técnica detalhada, demonstrando projeções de médio prazo e destacando valorização imobiliária da região após a revitalização. Augusto decidiu convocar reunião aberta com investidores para apresentar pessoalmente os resultados. Durante o encontro, falou com firmeza sobre visão empresarial moderna, onde responsabilidade e lucro não são opostos. Expôs números concretos de pré-alocação, redução de risco reputacional e fortalecimento de marca. Sua postura segura, porém menos agressiva que no passado, transmitia maturidade. Enquanto isso, Clara organizava ensaio geral para a reinauguração oficial do Centro Cultural. O coral preparava repertório especial com músicas que falavam de superação e esperança.
O som das vozes ecoava pelo salão recém-pintado, agora iluminado por luzes mais claras e acolhedoras. Sebastião continuava acompanhando os relatórios finais da auditoria. Em reunião reservada com Augusto, reconheceu formalmente que a construtora cumprirá as exigências técnicas e ampliará voluntariamente medidas de preservação social. Não houve elogios excessivos, apenas reconhecimento objetivo. A notícia interna de que o processo estava próximo de conclusão trouxe alívio à equipe. Funcionários que antes temiam instabilidade agora demonstravam orgulho ao falar do projeto. A cultura organizacional começava a refletir a mudança de postura da liderança. Na véspera da inauguração, Augusto caminhou pelo pátio cultural vazio. As cadeiras estavam alinhadas, o palco sempre preparado para o coral. Arranjo de flores naturais espalhavam perfume suave pelo ambiente. Ele passou a mão sobre a mesa onde ficaria o livro de registros da comunidade e sentiu algo que raramente permitia emergir: satisfação tranquila. Recordou o dia em que gritou para chamar a polícia, convicto de que estava defendendo sua autoridade. Agora entendia que a autoridade verdadeira não se impõe pelo volume da voz, mas pela coerência das ações. A torre comercial ao lado brilhava com luzes internas já instaladas. Os elevadores modernos estavam em teste final. Do alto da estrutura, era possível enxergar o bairro ao redor, casas simples misturadas a novos prédios, ruas movimentadas por ônibus e comerciantes locais. O projeto não apagou a história do lugar, passou a fazer parte dela. Na manhã seguinte, convidados começaram a chegar: moradores antigos, empresários, jornalistas, investidores sociais. O aroma de café fresco e pão de queijo quente espalhava-se pelo espaço. Augusto recebeu cada pessoa com cumprimento firme e olhar direto. Quando o coral iniciou a apresentação, as vozes maduras preencheram o salão revitalizado. Algumas senhoras cantavam com lágrimas discretas nos olhos. Clara observava o pai à distância, percebendo a transformação que meses antes parecia impossível. Augusto permaneceu em silêncio durante a música, absorvendo cada nota como confirmação de que construir também podia significar preservar. A inauguração marcou o início de uma nova rotina para o empreendimento. O Centro Cultural passou a funcionar em horários ampliados, agora com agenda organizada, oficinas estruturadas, apoio financeiro garantido pela parceria firmada meses antes. A torre comercial começou a receber seus primeiros ocupantes, trazendo movimento constante ao entorno. Augusto observava a circulação de pessoas com atenção estratégica. Funcionários de escritórios cruzavam o pátio para comprar café na pequena cantina administrada por moradoras do bairro. Senhoras do coral atravessavam o jardim recém-plantado enquanto comentavam sobre as novas luminárias que deixavam o salão mais claro. O espaço havia se tornado ponto de encontro entre mundos que antes não se misturavam. O retorno financeiro começou a aparecer de forma concreta. Contratos de locação foram assinados acima da expectativa inicial. Empresas destacavam em suas campanhas internas o orgulho de estarem instaladas em um empreendimento com impacto social positivo. A valorização imobiliária da região também se intensificou, elevando o valor de mercado do projeto. Mesmo com os sinais favoráveis, Augusto não relaxou. Mandou revisar contratos, conferiu relatórios de manutenção e solicitou auditoria interna preventiva para evitar qualquer nova falha administrativa. Ele sabia que credibilidade construída pode ser perdida com descuido. Um novo desafio surgiu quando um grande fundo de investimento demonstrou interesse em adquirir parte da torre comercial. A proposta financeira era tentadora e poderia compensar integralmente os custos extras da integração social. Porém, o contrato sugeria mudanças na gestão do espaço cultural, priorizando rentabilidade sobre atividades comunitárias. Marcelo analisou as cláusulas com cautela. Clara foi direta ao afirmar que aceitar aquelas condições seria incoerente com todo o processo vivido. Augusto passou dias avaliando números e cenários. O conflito interno reapareceu com força. Segurança financeira imediata ou preservação do compromisso assumido. Enquanto isso, o Centro Cultural realizava seu primeiro grande baile após a revitalização. O salão estava lotado. Vestidos coloridos giravam ao som de forró ao vivo, sapatos deslizavam sobre o piso novo, risadas ecoavam sobre a cobertura metálica que protegia a garoa fina que caía do lado de fora. O cheiro de perfume floral misturava-se ao de café e bolo recém-servido. Augusto compareceu discretamente.
Ficou encostado próximo à entrada, observando a alegria espontânea. Uma das frequentadoras o puxou pela mão para o meio do salão. Ele resistiu por segundos, mas acabou aceitando. Seus passos eram rígidos no início, pouco acostumados ao ritmo. Aos poucos, relaxou. A cena foi registrada por moradores e compartilhada nas redes sociais. A imagem do empresário dançando de forma contida, porém sincera, percorreu grupos locais e alcançou páginas empresariais. A repercussão foi positiva, reforçando a percepção de mudança real. No escritório da construtora, a proposta do fundo de investimento aguardava decisão. Augusto reuniu o conselho e comunicou que recusaria as cláusulas que limitavam a autonomia do Centro Cultural. Negociaria novos termos, mas não comprometeria o acordo firmado com a comunidade. Alguns conselheiros demonstraram surpresa. Outros reconheceram que a imagem consolidada da empresa tinha se tornado ativo valioso. A decisão representava a renúncia a ganho imediato, mas fortalecia a identidade institucional construída ao longo do ano. Ao final da semana, os jardins estavam totalmente concluídos. Árvores jovens alinhavam o caminho entre a torre e o prédio antigo. Crianças brincavam enquanto avós assistiam sentadas em bancos de madeira nova. O projeto deixava de ser apenas empreendimento para se tornar referência de convivência urbana. Augusto caminhava pelo espaço com postura diferente daquela que tinha no início de toda a trajetória. Continuava firme, disciplinado, estratégico. Mas agora havia algo a mais em seu olhar. Consciência de que liderança verdadeira não se mede apenas por patrimônio acumulado, mas pelo impacto deixado ao redor. O funcionamento pleno do empreendimento trouxe uma dinâmica que Augusto nunca havia experimentado. Pela manhã, executivos atravessavam o pátio falando ao celular, discutindo contratos e metas. À tarde, o espaço era tomado por oficinas de artesanato, aulas de alongamento e ensaios do coral. À noite, luzes quentes iluminavam o jardim enquanto casais da terceira idade dançavam sob a cobertura metálica. A convivência entre esses dois universos começou a produzir efeitos inesperados. Algumas empresas instaladas na torre passaram a patrocinar atividades culturais, oferecendo materiais e apoio logístico. Funcionários desciam no horário de almoço para assistir a pequenas apresentações musicais. O que antes era visto como risco financeiro tornou-se diferencial competitivo. Augusto acompanhava relatórios mensais que confirmavam um crescimento consistente na ocupação das salas comerciais. A taxa de inadimplência era baixa e novos contratos estavam em negociação. A decisão de preservar o centro cultural mostrava retorno não apenas institucional, mas econômico. Sebastião Almeida solicitou uma última reunião formal para apresentar o parecer final da auditoria. O encontro aconteceu na própria sede da construtora. Marcelo, Beatriz e alguns membros do conselho estavam presentes. O juiz destacou que a empresa havia cumprido todas as exigências técnicas e superado expectativas ao estruturar um modelo sustentável de integração social. O processo administrativo seria oficialmente encerrado. A notícia percorreu a empresa como onda de alívio. Funcionários que acompanharam meses de tensão celebraram discretamente. Augusto manteve postura contida, mas sentiu o peso que carregava desde o primeiro dia finalmente diminuir. Mesmo com a regularização concluída, novos desafios surgiram. Um grupo empresarial concorrente tentou desacreditar o projeto, insinuando que a integração social era apenas estratégia de marketing. Artigos opinativos circularam em portais especializados. Augusto respondeu com dados concretos, relatórios públicos e visitas abertas ao empreendimento. Transparência tornou-se resposta constante. Clara assumiu o papel mais ativo na gestão do Centro Cultural, agora com estrutura administrativa profissionalizada. Criou o calendário anual de eventos, organizou prestação de contas e buscou parcerias locais. Augusto observava a filha com orgulho contido. A relação entre os dois, antes marcada por divergências, tornou-se mais equilibrada. Em uma tarde ensolarada, o pátio recebeu feira cultural organizada pelos moradores do bairro. Barracas de artesanato, comidas típicas, apresentações de dança regional. O aroma de pamonha e canjica espalhava-se pelo ar. Executivos de terno circulavam entre senhoras de vestido florido, trocando cumprimentos. A cena simbolizava algo maior que simples revitalização urbana.
Augusto caminhou pelo espaço e percebeu que não era mais visto como ameaça. Era cumprimentado com respeito genuíno. Algumas senhoras o chamavam pelo nome, convidando para provar bolos caseiros. Ele aceitava, sentindo a textura macia da massa ainda morna nas mãos. O fundo de investimento que havia feito proposta anterior retornou com novos termos, agora respeitando integralmente a autonomia do centro cultural. A valorização do empreendimento tornará-se evidente demais para ser ignorada. Augusto negociou com firmeza, garantindo condições vantajosas sem abrir mão dos compromissos assumidos. Ao final do dia, enquanto o sol se punha atrás dos prédios da região, a fachada da torre refletia tons dourados. O prédio antigo, restaurado, mantinha seu azul vibrante sob a luz suave. Augusto permaneceu alguns minutos observando a harmonia entre as duas construções. Ele lembrava com clareza do grito impulsivo que deu meses atrás. Hoje, o silêncio ao seu redor era diferente. Não era tensão. Era estabilidade construída com esforço, revisão de postura e decisões difíceis sustentadas até o fim. O terreno que um dia foi motivo de confronto agora era referência na cidade. O empreendimento integrado passou a ser citado em encontros empresariais, universidades e reuniões comunitárias como exemplo de equilíbrio entre crescimento econômico e responsabilidade social. A torre comercial funcionava em plena capacidade. O Centro Cultural mantinha a agenda cheia, com lista de espera para algumas atividades. Augusto Ferraz caminhava pelo pátio em uma manhã clara, ouvindo o som leve das folhas das árvores recém-plantadas balançando ao vento. O aroma de café fresco vinha da cantina, onde duas moradoras atendiam clientes com naturalidade. Executivos cumprimentavam senhoras do coral como velhos conhecidos. Crianças aguardavam o início de uma oficina de pintura organizada por Clara. A transformação não estava apenas nas paredes restauradas, só no vidro reluzente da torre. Estava na forma como aquele espaço respirava convivência. O chão que antes seria coberto apenas por concreto agora sustentava passos de diferentes gerações. Sebastião Almeida visitou o local de maneira discreta. Caminhou pelo pátio observando a rotina fluida. Conversou rapidamente com Clara sobre a programação cultural e encontrou Augusto próximo ao jardim central. O cumprimento foi firme, direto. Não havia mais tensão entre eles. O juiz comentou que aquele resultado demonstrava como firmeza institucional e iniciativa privada podem caminhar juntas quando a disposição real para diálogo. Augusto ouviu com atenção. Não respondeu com discursos longos. Apenas reconheceu que, se não tivesse sido confrontado no início, talvez jamais tivesse enxergado além das planilhas. O Centro Cultural organizou uma celebração de aniversário do espaço revitalizado. O salão estava decorado com bandeirolas coloridas, mesas simples cobertas com toalhas floridas, e arranjos feitos pelas próprias frequentadoras. O coral preparou a apresentação especial. As vozes maduras preencheram o ambiente com emoção firme, não frágil. Augusto sentou-se na primeira fileira ao lado de Clara. O olhar dele acompanhava cada detalhe. Lembrou-se do dia em que gritou para chamar a polícia, convicto de que estava defendendo sua autoridade. Agora compreendia que aquele momento foi o início de sua maior construção. Quando a música terminou, uma das senhoras pediu a palavra. Agradeceu à construtora pela preservação do espaço e destacou que ali não era apenas prédio, era memória viva. Em seguida, entregou a Augusto um quadro simples com fotografia do terreno antes da obra e outro do espaço atual, lado a lado. Na moldura, uma frase discreta escrita à mão dizia que progresso também pode ter coração. Ele segurou o quadro com cuidado. Sentiu a textura da madeira sob os dedos e percebeu que aquela imagem simbolizava mais que sucesso empresarial. Representava mudança pessoal conquistada com esforço real, sacrifícios financeiros e enfrentamento de orgulho. A torre comercial ao fundo refletia o céu azul de São Paulo. O prédio antigo, restaurado, permanecia firme, integrado, respeitado. Pessoas circulavam sem perceber que meses antes aquele espaço esteve ameaçado por decisões precipitadas. Augusto não se tornou alguém diferente de sua essência disciplinada e estratégica. Continuava exigente, atento aos números, rigoroso com contratos. Mas agora carregava consciência de que liderança envolve impacto humano. O controle que tanto valorizava passou a incluir responsabilidade compartilhada. Enquanto a música recomeçava e casais se levantavam para dançar,
Ele foi convidado novamente para o centro do salão. Desta vez não hesitou. Seus passos acompanharam o ritmo com mais segurança. Clara observava com sorriso sereno. O homem que gritou por autoridade encontrou algo maior do que poder. Encontrou equilíbrio. E naquele espaço onde concreto e memória conviviam, sua maior vitória não estava nos lucros consolidados, mas na harmonia construída entre progresso e humanidade. Fim. Chegou até o fim? Então escreve fevereiro nos comentários. Deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.